Bíblia, 2 Samuel capítulo 7. Em 2 Samuel capítulo 7, narra um acontecimento da palavra de Deus, quando Deus falando, aí há uma conversa de Davi com o profeta Natã, de Natã com Deus, de Deus com Davi. Mas o que é bastante interessante a gente pegar a nossa mensagem, eu não sei se já está no YouTube da de manhã, mas acho que amanhã já está, de manhã já está, você pode assisti-la e para vê-la e acompanhar. Deus diz assim para Davi, no versículo 12: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, eu farei levantar depois de você um dentre a tua descendência, o qual sairá das suas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este, a sua descendência, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Entenda isso, Deus não tem prazer em nos castigar, mas se eu tenho Deus com o meu pai tem o direito de me disciplinar. Às vezes de repente foi apresentado para você somente o Deus que te dá coisas, que responde para você sim, sim, sim. Mas o nosso Deus é um Deus que é o meu pai, e a palavra de Deus diz que ele disciplina a quem ele ama. Se você deseja ser amado por Deus, submeta-se à disciplina do Senhor. Eu lhe serei por testemunha, por pai, ele será por filho. O versículo de número 16 diz: mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, porque Deus havia tirado a sua benignidade da vida de Saul. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre de ti, teu trono será firme para sempre. Nós lemos também um outro texto que está no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 28. Ali no capítulo 7, Deus fala a Davi a respeito de que viu o desejo no seu coração de construir uma casa para Deus. Deus levanta Davi para construir, mas não Davi que vai construir, a sua descendência, a sua geração. Quando chega em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4, diz assim: e o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre Israel. E de todos os meus filhos, porque me deu muito, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Versículo 10, olha, pois, agora porque o Senhor escolheu para edificar uma casa para o santuário, te esforce e faça a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, planta do alpendre com suas casas, suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. E também da planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Entenda uma coisa: Davi, como pai, um homem que foi levantado por Deus e agora vê a sua geração com uma promessa, Davi não deixou apenas uma herança financeira, Davi também deixou uma herança de projeto. Davi não disse para Salomão: olha, faça. Davi deixou como
nós como pais, nós como líderes, nós devemos deixar para a nossa geração como deverá ser vivida a vida com Deus. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor, versículo 19, por escrito da sua mão, a saber todas as obras dessa planta. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faça a obra, não temas, não te apavores, porque o Senhor, Deus, o meu Deus, há de ser contigo e não te deixará, não te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra voluntários, em sabedoria e toda a espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os seus mandatos. Nós vimos pela manhã que Deus não apenas trabalha com uma pessoa do presente. Deus não trabalha apenas com uma geração, Deus trabalha com várias gerações. Nós falamos a respeito da expressão que sempre nós lemos e ouvimos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Isto é, aquilo que começou com Abraão, foi para Isaac, foi para Jacó, foi para os seus filhos, principalmente José. José foi um abençoador das tribos de Israel e depois foi de geração em geração a bênção do Senhor, as promessas do Senhor sendo cumpridas. Quando chega nos nossos dias, nós que somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus, nós somos abençoados nesta promessa, porque o que Deus falou para Abraão, o que Deus fez na vida de Abraão, não foi algo para Abraão Sara, não foi uma resposta a uma oração, nós precisamos de um filho. Deus atendeu dando-lhe um filho, mas Deus não via Abraão e Sara, Deus via uma geração que estaria sendo feita para ser o povo de Deus. Jesus não veio a este mundo para abençoar uma família. Jesus veio para abençoar toda uma geração. E nós vimos pela manhã, que Deus não se limita a uma pessoa e muito menos a uma geração. E eu preciso ter uma visão mais adiante da minha vida com Deus. Eu preciso pensar em como serão os meus filhos, como serão as minhas descendências, as gerações que estarão por vir. Deus tem planos de bem, nós terminamos assim, e não de mal para a sua geração. Eu sei que Deus tem planos de bem para a minha vida, Deus pensou coisas boas, Deus tem promessas para a minha vida. Mas eu não posso ter uma visão pequena e achar que tudo que Deus tem é para a minha vida hoje. Deus tem coisas para a minha vida hoje, mas para que a minha geração seja abençoada nele. Basta nós vermos o que diz em Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus Cristo, veja, uma pessoa, e será salvo quem? A tua casa. Começa por uma pessoa, mas Deus não termina a sua obra em uma pessoa. Deus não termina a sua obra em mim, não termina a sua obra em você. O desejo de Deus é que as promessas dele, as bênçãos dele, passem de você para a sua família, e sua família sendo abençoada, o que vai acontecer? Os seus filhos vão ser abençoados. Os seus filhos vão levar no seu DNA espiritual a presença de Deus e o caráter de Deus. A salvação entrará nas suas casas. Por isso, eu preciso entender o que vem a ser uma oração de semeadura no contexto geracional. Hoje nós estávamos almoçando e nós estávamos relembrando algumas coisas da mensagem e conversando. E nós, quando nós olhamos os nossos filhos, nós começamos a pedir a Deus pelas pessoas que eles vão se casar. Se o seu filho é pequenininho, você diz assim: poxa, mas já está pensando nisso? Sim. Você tem que começar a pensar com quem seus filhos, suas filhas estarão se casando. Porque
é ali que Deus estará perpetuando as suas promessas, as suas bênçãos. Então veja, oração de semear alguma coisa boa, não apenas para o presente. Nós costumamos orar para resolver problemas de hoje. Nós oramos para sermos curados, oramos para receber aumento no emprego, oramos para ser promovidos, oramos para nos dar vitória sobre coisas atuais, mas nas nossas orações nós temos que começar a orar pelas pessoas que virão em nossas gerações. Jesus deu esse exemplo. Jesus estava orando, ele orou por ele mesmo, ele orou pelos discípulos, o presente, e o que aconteceu? Ele orou pelas pessoas que haveriam de crer, isso é, por mim e por você. Então não tem problema nenhum você começar a orar pelos seus netos, você orar pelos seus bisnetos, mas eu não sei se vou ter bisnetos, você não vai ver, mas provavelmente você vai ter. Você talvez não veja os seus tataranetos, você não veja 5 gerações à frente, mas você vai ter, e nas nossas orações de hoje, já deve ser uma oração que semeia alguma coisa para as minhas gerações lá na frente. Da mesma forma, as minhas ofertas ofertas financeiras, ofertas de tempo, ofertas de habilidades, o que nós oferecemos a Deus não é simplesmente para uma coisa presente, mas é algo pelas nossas gerações. Isso fala de vida íntima com Deus, isto fala de uma comunhão com Deus, para que todos os dias ouçamos a voz de Deus para orientar os nossos filhos. O Levi pela manhã, o Joaquim à noite. Mas são muito pequenos, mas nós já temos que ter uma visão para esses filhos pequenininhos, a visão de quando eles estiverem grandes. Nós já oramos hoje pelo Joaquim daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Isso é uma oração do semeador. O que nós oferecemos do tempo, o que nós oferecemos de ofertas financeiras para que este lugar exista, é justamente para que esses pequeninos tenham um lugar onde cultuar a Deus. É entender que eu e você, nós somos responsáveis pelas gerações futuras. Nós somos responsáveis. Eu quero que você saia daqui entendendo isso e tendo essa responsabilidade. Eu sou responsável pelo meu filho e acabou. Não, você é responsável pelas gerações que virão. E o que você está fazendo hoje pelas gerações que virão? O pastor Adilson estava falando a respeito de nós sermos corpo, sermos o exemplo para os nossos filhos. E quando nós somos exemplos para os nossos filhos, nós estamos pensando não apenas nos filhos, mas para que eles sejam aquilo que estamos ensinando, e ensine aos seus filhos, e ensine aos outros filhos, e vai assim de geração em geração. Fala de responsabilidade. Eu e você somos responsáveis. O que eu tenho investido para que a minha geração tenha o melhor da vida? E muitas das vezes o que precisamos investir não é tempo no nosso trabalho, porque infelizmente as necessidades nos levam a trabalhar mais, e cada vez trabalhando mais nos rouba o tempo de comunhão com a nossa família, nos rouba o tempo de comunhão com os nossos filhos, nos rouba o tempo de comunhão com o nosso Deus, e esquecemos de olhar as coisas que estarão acontecendo nos próximos anos, e ficamos olhando somente aquilo que está um palmo à frente dos nossos olhos. Quando eu louvo a Deus, quando eu obedeço a Deus, quando eu oferto a Deus, não faço isso por um momento presente, mas eu tenho que começar a entender que eu tenho que fazer isso olhando para o futuro, mas para uma geração que estará vindo. Quando eu oferto, quando eu dizimo, não é para que esse lugar seja um local agradável, mas para que esse local seja um local de formação e aprendizado. Hoje nós temos a escola de vida, a geração vida, escola para crianças. Quantos pais preferem estar numa praia pela manhã do que trazer seus filhos à escola bíblica? Quantos pais preferem estar dormindo até tarde e não trazer as crianças para a escola bíblica? Mas é porque é fraco. Eu digo para você, por mais fraco que seja, é melhor do que você levar para a praia. É melhor do que você ficar dormindo.
até porque vai ficar em casa, vai ficar vendo televisão. E o que você faz quando as pessoas não vêm à igreja, quando as pessoas não frequentam, não se dedicam, não servem a Deus com honestidade, não servem a Deus com dedicação? É o exemplo que está dando aos filhos, e os filhos serão iguais aos pais, a não ser que haja uma intervenção divina, mas o natural é os filhos serem iguais aos pais. Então, se vê os pais que não são comprometidos com o reino de Deus, como terá filhos comprometidos com o reino de Deus? Nós precisamos aprender a olhar mais para frente. Deus cumpre em seu Filho e geração tudo o que começou em nós. Tudo o que Deus começa em mim, Deus terminará nos meus filhos. Quando Deus começou a tocar no coração de Davi, quando Deus levantou, quando Deus chamou Davi lá do meio daquele pasto, cuidando de ovelhas, para tornar um homem guerreiro, um rei, Deus não estava pensando apenas naquele povo daqueles dias, Deus não estava pensando apenas na vida de Davi daquele dia, mas Deus estava preparando um homem que entendesse do reino de Deus. E Deus disse: olha, você morre, mas a sua descendência fará o que está no seu coração. Todos nós pais temos projetos e propósitos no nosso coração. E sabe quem que vai realizar a maioria deles? Os nossos filhos. Não pense que você vai realizar tudo. Eu não vou realizar tudo. Eu tenho projetos, tenho sonhos. Como Davi teve o sonho, o desejo de construir uma casa para o Senhor. Ele olhava e via que ele tinha palácio, que as pessoas tinham casa, mas Deus não tinha uma casa para ele. Habitava em tendas, e Davi se preocupou com isso. E Davi se dispõe, e Deus diz: olha só, o que está no seu coração, os seus dias vão passar, você vai morrer, mas o que está no seu coração será perpetuado, porque o teu filho vai cumprir aquilo que eu estou querendo. Em nossos filhos, em nossas gerações futuras, é que serão cumpridas a maioria daquilo que nós temos visto e sempre tendo a revelação do que Deus quer de nós. Às vezes nós cantamos, né? O que Deus tem feito para nós não passa de gota. Sim. Mas não pense que o que Deus vai fazer em uma quantidade muito maior vão ser nos próximos anos, na minha vida ou na sua. Não passa de gotas diante de tudo o que Deus vai fazer nas nossas gerações. O que Deus vai realizar nas gerações que estão por vir. Deus nos guarda, Deus nos protege ao longo do caminho da fé, porque Deus não está vendo somente a mim. Nós cantamos aqui, não, Deus diz para mim, o teu trabalho é descansar. Por que Deus quer que eu descanse e confie nele? Porque Deus não está vendo a mim. Deus não quer que a minha geração seja uma geração estressada por este mundo, mas uma geração que confia e que descansa no Senhor. É isso que Deus está querendo. Deus não está vendo somente a mim. Deus vê que eu sou portador de uma geração santa, de uma linhagem santa, que tem planos para a minha vida, mas para a minha vida significa para a minha geração. E foi isso que aconteceu na vida de Davi, na vida de Salomão. Deus cumprindo seus projetos. Deus não vê a minha casa, Deus não vê a sua casa como algo passageiro. Não pense que a sua casa é algo passageiro. Nós não estamos falando de casa física. Casa física é um problema. A gente tem uma cultura de que temos que ter a nossa casa física. E não há problema nenhum nisso. Mas Deus não está vendo a nossa casa física. Deus vê a nossa casa como a nossa família. Como a nossa família. Deus não vê a minha casa, não vê a minha família como algo passageiro. Deus não vê a minha vida conjugal como algo passageiro. E é o que a sociedade tem ensinado hoje. O casamento é passageiro, o casamento passa rápido, o casamento é um tempinho que se vive. Não, Deus não vê assim. Deus vê a família como algo forte, duradouro na sua presença. É assim que Deus vê a família. A desonestidade, a infidelidade na vida familiar são problemas seríssimos que não apenas trazem mal e
coisas ruins para os dias de hoje, como também trazem consequências ruins para as gerações. Por isso Deus tem nos guardado, Deus tem nos feito prosperar, para que a nossa casa seja duradoura, porque Deus tem o desejo de edificar uma casa junto comigo. Não sou eu que vou apenas edificar a minha geração. Quando o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Deus, o salmista, Deus está dizendo através do salmista, não significa que você não tenha que fazer nada. Você tem que edificar a sua casa, mas edificar a sua casa fortalecida em Deus, nos princípios do Senhor. Não é você sentar e deixar, não, Deus está edificando. Deus estará edificando através da sua vida, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com as suas ideias, com aquilo que você fala. E o que Deus faz quando entra a mão de Deus edificando junto conosco? Nos faz prosperar. Porque o desejo de Deus é que a nossa casa seja fortalecida, a nossa família seja uma família fortalecida no Senhor. E por isso que Deus se alegra quando você e eu edificamos essa casa. Por isso que no versículo 5 e no versículo 11 do capítulo 7, Deus está dizendo: eu edificarei sua casa. Por isso que aí, quando nós tomamos as decisões de edificar a nossa casa, Deus honra a sua palavra. Deus declara que nos dá uma herança segura, Deus nos dá a possessão de terra para que o seu reino, para que a sua casa, para que a minha família seja edificada. Por isso que Deus tem herança para as famílias. Deus tem herança para as nossas famílias. Deus tem herança para a nossa vida pessoal. Deus tem herança para a igreja. E por incrível que pareça, Deus tem uma herança para a sociedade. Porque Deus não vê a sociedade como perdida, vê uma sociedade perdida que pode ser salva através das obras que nós estaremos realizando. Quando Deus olha as pessoas perdidas, Deus olha como possibilidade de serem salvas. E por isso que me chama e chama você para que nós venhamos libertados. Então veja, Deus, eu quero que você fique bem assim, enfatizado com isto. Olha, Deus não está trabalhando apenas na sua vida para que você seja muito bom hoje. Deus está trabalhando na sua vida para que a sua geração seja abençoada, para que você edifique sua casa, edifique no Senhor, para que seu casamento, sua família não seja algo passageiro, seja algo duradouro. Porém, se eu creio nisso, eu preciso me preparar para pagar preço para que a minha casa seja edificada. Quando nós falamos de edificar uma casa física, a primeira coisa que você tem que pensar é o quê? Comprar um terreno. Se você vai comprar um apartamento já pronto, você comprou pronto. Mas quem construiu, comprou um terreno, fez uma planta, planejou, edificou e você comprou. Mas tudo começa comprando-se um terreno e depois edificando. Davi entendia que ainda que Deus não o autorizava a edificar a sua casa, ele devia preparar tudo para que estivesse pronto para que a sua geração fizesse. Deixa eu repetir para você. Conversando com Deus, Davi ficou sabendo, porque Deus mostrou para ele que, embora tivesse o desejo de construir a casa do Senhor, Davi não construiria. Mas também Deus disse que o seu filho construiria. E quando Davi soube que o seu filho ia construir, o que Davi faz? Começa a planejar. Começa a se preparar para que a sua geração venha a começar a construção da casa do Senhor. É o que nós estamos fazendo hoje. Existem muitas coisas que não somos nós que vamos fazer. Tem coisas na vida que não somos nós, os pais, não sou eu, o pastor, não é a liderança desta igreja que estará fazendo, que estará construindo, que estará edificando. Mas eu tenho que começar
começar a ver que mesmo que eu não seja o responsável pela construção de uma descendência de hoje, construir uma casa para os meus filhos, mesmo que no sentido da igreja, veja, eu como pastor hoje, mesmo se eu tiver no meu coração, na minha mente, que eu não serei pastor desta igreja nos próximos dias, eu não tenho direito de parar de trabalhar, pelo contrário, eu tenho que deixar planejado para que tudo que Deus quer realizar seja realizado. Amém? Esse era o pensamento de Davi. Davi sabia, olha, eu não vou construir a casa, Deus não me permitiu. Davi sabia que se Deus não permitiu, não adiantava ele querer fazer. O que Davi pensou? Então deixa eu deixar tudo preparado para a próxima geração. Qual é a nossa responsabilidade hoje? Deixar tudo preparado para a próxima geração. Amém? Preparar para a geração que vem. Na minha vida familiar eu tenho que deixar planejado para que a minha geração seguinte venha realizar o que não coube a mim realizar, da mesma forma que não vai caber a eles, mas vai caber a outra geração. No reino de Deus, do mesmo jeito. E por isso que Davi chegou e deu planos e desenhos a seu filho. Quais são os planos de vida que nós estamos deixando para os nossos filhos? Quais são os planos de vida que nós estamos deixando para a nossa geração? Por isso que nós estamos falando que não queremos ser uma igreja de presente. No dia de hoje, temos os problemas do dia de hoje, temos as necessidades de hoje, temos as aflições de hoje que vamos estar clamando, Deus vai estar respondendo, mas temos que ser uma igreja que esteja deixando planos e desenhos para que as nossas gerações futuras tenham como construir a casa do Senhor. Tenham como construir e viver no reino de Deus. É esse o propósito que Deus está querendo falar para você. Não é você chegar aqui, sentar e ouvir uma mensagem e dizer que mensagem linda, mas que impacto teve na sua vida, porque os nossos filhos, as nossas gerações não estão querendo que nós estejamos gostando de ouvir mensagem, mas eles estão esperando que nós sejamos impactados pelas mensagens, transformados pela palavra de Deus, para que eles sigam os nossos exemplos todos os dias. Amém? Deus não quer que você seja um espectador, que você seja um perambulante de igreja que vai para um lado e vai para o outro. Não, Deus está esperando que você tenha um plano, tenha um desenho para os seus filhos seguirem, para servirem a Deus. Para que deixe como que eles vão caminhar com Cristo. E o que Davi estava fazendo? Meu filho vai construir a casa do Senhor, então deixa eu deixar para ele planos, desenhos de tudo como deve ser construído. A responsabilidade de construir é a deles, mas a minha é de deixar preparado para que eles construam. A minha responsabilidade, a sua nesta igreja, é deixar esse lugar preparado, deixar a vida das pessoas preparada, eles terem planos, terem a palavra de Deus viva nos seus corações, porque nós vamos passar, mas eles vão continuar vivendo e vivendo conforme a palavra de Deus. É esse o propósito de Deus. Davi não deu apenas planos e desenhos. Davi deu todas as ofertas acumuladas. Tudo que se oferecia a Deus para manutenção, para o sacerdócio. Davi chega e diz assim: isso aqui é para construir a casa do Senhor, porque ele sabia que Deus precisava ter um lugar para a habitação. Aí veja, o que financeiramente mesmo, financeiramente, nós estamos fazendo para que Deus tenha um lugar para habitar, não é quatro paredes, não são quatro paredes. Porque como o nosso pastor disse, Deus habita dentro de mim. Então os planos e desenhos são planos e desenhos para uma vida. Quando nós ofertamos o que financeiramente temos investido para que eles, as nossas gerações, saibam, tenham condições de fazer, executar os planos de vida que Deus tem estabelecido. Davi chegou para o seu filho e deu-lhe ânimo e coragem. Nós não podemos ser pessoas desanimadoras. Eu
falei pela manhã a respeito dos problemas dos nossos filhos. E às vezes nós olhamos para os nossos filhos e vemos os problemas que eles estão passando, vemos os erros que cometeram. E os pais, ao invés de animarem, os responsáveis pela igreja, ao invés de animarem, são os que desanimam. Eu não estou aqui para desanimar os meus filhos, não é desanimar os filhos da igreja, eu estou aqui para animá-los. Se eles caíram, eles têm que ser levantados e colocá-los para frente, para seguirem conforme a vontade de Deus. Eu não posso ser pedra de tropeço para eles, ser o desanimador, ser o bloqueio. Não pode por causa disso, não. Nós pregamos o arrependimento, pregamos a restauração de Deus, e as pessoas são restauradas para que possam realizar toda a vontade de Deus. É assim que se vive. É isso que significa Davi chegar para o seu filho e diz: se esforça, tenha coragem, tenha ânimo, não desanime. Você vai lutar, você vai ter problemas, você vai lidar com pedreiro, pintor, cadê Kátia? Não é pintor como Kátia, mas vai ter problema com pintor, com pedreiro, com serralheiro, né? Vai ter problema com todo mundo. Imagina construir uma obra daquela. Mas Davi estava dizendo: tenha ânimo. Nós olhamos a nossa geração, olhamos a primeira geração e vemos, diante deste mundo tão malvado, diante desse mundo tão perverso, diante desse mundo tão promíscuo, e às vezes um cisco que vem à vida da nossa geração já é motivo para nós acharmos que tudo está errado, que tudo vai dar errado, e jogamos água fria. Olha, eu vou ser sincero para você, eu me arrependo de ter jogado muita água fria nos outros. Eu deveria ter uma palavra de misericórdia, uma palavra de amor, para que a pessoa se levantasse e caminhasse junto comigo. Porque às vezes nós somos muito duros com as pessoas, e as pessoas não foram tão duras com a gente. As pessoas nos amaram, foram misericordiosas, mas nós não queremos às vezes ser misericordiosos com os outros. Precisamos animar a nossa geração, para que eles sejam a casa do Senhor nesses dias. Tem pessoas que não querem nem saber de igreja. Sabe por que não querem saber de igreja? Porque foram desanimados dentro da igreja, porque um dia pecaram, um dia cometeram um deslize, um dia fizeram algo que a igreja não gostou e foram colocados de lado. Salomão era o filho perfeito? De jeito nenhum. Era uma pessoa normal, gente. Normal significa que nós temos imperfeições. Mas Davi estava ali: olha, tenha ânimo para fazer o que foi encomendado. Eu não posso ser uma pessoa desanimadora, desmotivadora. Nós devemos fazer da mesma maneira, edificar nossa geração e a nossa igreja. Nós devemos entender que precisamos pregar a unidade da fé. Nós precisamos falar da necessidade do conhecimento do Filho de Deus. Nós precisamos falar a respeito da necessidade de caminhar para a perfeição. Caminhar não significa que nós somos perfeitos. As pessoas santas são aquelas que caminham para a perfeição, e quando percebem que há impurezas na sua vida, elas se arrependem para viver com Deus. Isso que significa santidade. Sermos doadores para que a nossa geração tenha uma rica herança para manifestar o reino de Deus. Davi preparou tudo, porque Davi amava. Davi tinha um amor pelo reino, pela casa de Deus. Davi tinha amor pelos propósitos de Deus. Davi entendia que Deus não parava suas bênçãos ali. Davi quis deixar e disse, aí no texto de 29, 1-2 diz: disse mais o rei Davi a toda a congregação, em Crônicas 29, 1-2: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é moço e tenro. Essa obra é grande, não é palácio para homem, mas para Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, engaste, pedras ornamentais, pedras de diversas cores, todas as sortes de pedras preciosas e pedras de mármore. Porque ele tinha amor, porque ele tinha afeto. Davi
deu do seu tesouro particular, não foi só do tesouro do reino, foi da sua oferta particular. Vamos colocar assim: se eu tenho que investir na minha geração futura, eu tenho que ter um investimento da igreja, mas tem que ter um investimento particular. Hoje Débora estava conversando comigo de pessoas que estão, porque eu falei aqui que seria bom se os nossos jovens aprendessem uma língua. Lembra disso? Tem jovens e tem pessoas que entrou para um lado e saiu para o outro, e tem outros que nem entrou. Porque a vida é assim, você fala, tem pessoa que entra para um lado e entra para o outro. Tem outros que entram e retém. E tem outros que bate e volta, que nem chega a entrar. Ele estava falando de jovens e pessoas necessitadas que não têm como pagar um curso de línguas. Ora, veja bem, se Deus nos dá uma visão de nós falarmos de Jesus a outros povos e precisamos ter como habilidade de falar uma outra língua, venha cá, a responsabilidade de pagar não é só dos pais. Se os pais não tiverem, a igreja tem que proporcionar meios para que eles aprendam. Amém? Amém? Porque Deus não vai te dar uma coisa impossível. Deus te colocou nessa igreja para que seja viável para você. Nós não cremos que se Deus nos chama, Deus nos dá a provisão? Então, e da onde vem essa provisão? Da igreja. Graças a Deus que a nossa igreja ajuda pessoas a pagar sua faculdade, ajuda pessoas para pagar as passagens para que estejam na nossa igreja, porque cursam fora. E graças a Deus, porque nós vamos investir em pessoas que querem realmente aprender uma outra língua, para que elas sejam instrumentos na mão de Deus. Sabe o que significa isso? Investir na nossa geração, porque a geração futura, as pessoas estarão falando outras línguas, e quem estará falando em outros idiomas? As pessoas que têm recursos. Nós temos que ajudar os que não têm recursos, para que as pessoas também tenham a mesma oportunidade, não apenas para ter um emprego, mas para fazer a vontade de Deus. Isso vai exigir o quê? Da igreja e o meu particular. Porque eu tenho que também investir na minha geração. O problema é que a sociedade quer uma geração vitoriosa, mas ela não investe na geração vitoriosa. Eu estava conversando com o Cristiane lá da Casa Semente no sábado passado, não ontem, o outro. Estávamos conversando sobre Cuba. E ela estava dizendo que os muçulmanos estão com tudo preparado para entrar em Cuba. Ninguém vai entrar lá falando o seu idioma próprio. Eles vão entrar lá sabendo da cultura, eles vão entrar lá sabendo falar o espanhol muito bem, não é? Rateando, para pregarem a sua crença. Quando os satanistas vão entrar num país, eles já vão preparados em tudo. Não são como os cristãos que pegam um brasileiro que não sabe falar nenhum outro idioma e manda para a Índia. E a primeira coisa que ele vê, uma barata frita, um escorpião frito, ele sai correndo. Não é assim. E nós ficamos dentro da igreja sem pensar na nossa geração futura. Davi tirou do seu tesouro particular. Você quer uma igreja que oriente os seus filhos? Você quer uma casa, a sua casa, que tenha uma descendência conforme os princípios de Deus? Você tem que investir nela. Se você não investir, você vai fazer o quê? Davi tinha essa visão. Eu preciso ter essa visão.
Eu preciso entender isso. Porque tinha amor, tinha afeição, ele era apaixonado pela casa de Deus. Veja, foi o dinheiro do reino, foi o dinheiro particular. Ele tinha amor, então ele pediu. Você sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu amo o reino de Deus. Porque o que a pastora Dilson falou aqui, eu sempre falo para vocês, não fique esperando que seja Dilma ou Aécio que vão trazer benefícios para a nossa sociedade. Eles não vão mudar nada. Não é abrindo postos de saúde, muito menos abrindo muitas escolas, faculdades e colégios que a sociedade vai ser transformada. Quem vai transformar, quem tem o poder de transformar a sociedade é Cristo. É Cristo, porque a igreja e os cristãos hoje, fugindo da sua responsabilidade, acham que tem que cobrar isso do governo. Temos que cobrar muitas coisas do governo, mas a transformação de vida, ou nós queremos então que as pessoas vivam bem da maneira que eles quiserem. Isso é, tenham cultura, tenham saúde e vivam servindo a tudo quanto é Deus. Nós estamos falando de transformação de vida. Só quem pode realizar é Jesus Cristo. E quem vai transformar a vida das pessoas no futuro? As nossas gerações. Então nós temos que investir, nós temos que pedir, nós temos que falar de dinheiro mesmo, nós temos que falar de tempo, de habilidades, para que as pessoas sejam edificadas. Deus nos resgatou das trevas, nos libertou, Deus nos deu nome, Deus nos firmou como pessoa, Deus nos firmou como família, Deus nos firmou como igreja, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos feito crescer, mas não estamos ainda no que Deus planejou. Nós precisamos caminhar para os propósitos de Deus. Deus nos tem permitido consolidar vidas, discipular. Deus tem nos permitido investir em outros povos, em outros ministérios. Tem nos dado vitórias. Nós temos consolidado, enfrentado dificuldades, atravessado adversidades, obstáculos. Nós temos visto a glória de Deus sendo manifesta. Deus nos deu promessa, nós temos aprendido a viver nelas. Deus nos tem restituído no que nós fomos roubados, tem ouvido as nossas orações. Nós não temos sido mais abençoados, não é por causa de Deus, é por causa da gente, nós buscamos pouco. Tudo isto nos ensina que tudo que eu tenho investido, seja tempo, habilidade, seja o meu tesouro particular, pode ser financeiro, pessoal, pode ser o seu tempo, é para que haja uma herança para os nossos filhos. Eu tenho que investir no reino de Deus para que haja herança. Para que tenha, meus filhos têm que ter alguma coisa para herdar. Por que eu deixo de fazer muitas coisas para servir a Deus? Porque eu deixo de ter muitas outras coisas para servir a Deus. Porque eu quero deixar uma herança muito maior do que financeira para os meus filhos. Eu quero que eles tenham um lugar. Nós falamos dos 20 anos atrás. Eu tenho isso na minha fotografia. Os 4 sentados numa lona. E tudo que foi investido foi para que todas as pessoas que aqui estão tenham os seus filhos abençoados, as suas filhas abençoadas. Para que ninguém se perca. Porque a gente crê que é a única solução para esse mundo viver com Jesus Cristo. Você pode ter tudo, você pode ter habilidades, você pode ter sonhos, você pode ter recursos financeiros, você pode comprar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas eu sinto muito, se você não tem Cristo Jesus na sua vida, tudo isso vai passar. Ah, mas eu vou deixar para os meus filhos. Tudo isso é uma herança que se corrói com o tempo. Mas quando você investe no reino de Deus, para que os seus filhos, para que a sua geração seja abençoada, você está investindo num tesouro que traça, não corrói, que não depende de circunstâncias políticas e econômicas deste mundo, porque o que está abençoado por Deus será sempre abençoado por Deus. Aquilo que pertence a Deus, o diabo pode pressionar, o diabo pode insinuar coisas, o diabo pode se levantar contra,
Mas o diabo jamais vai tocar naquele que pertence a Deus, se não for pela permissão de Deus. Por isso que nós podemos dizer: o meu trabalho é descansar em Ti. E quando Deus permite que as coisas aconteçam, nós estávamos falando para o Josué e Vânia, Amanda. Josué e Amanda. Deus permite que coisas aconteçam para que nós saiamos mais fortalecidos, mais tementes a Deus, mais fiéis ao Senhor, crendo cada vez mais, que tenhamos um testemunho para contar. Porque tem gente que não tem testemunho nenhum para contar. Sabe por quê? Porque nunca aconteceu nada. O testemunho é dizer: eu nunca passei pelo deserto. Se você nunca passou pelo deserto, se você nunca passou uma aflição, se você nunca passou um problema na sua vida, você não está apto para ajudar ninguém. É a mesma coisa, você está na estrada e furou o pneu do carro, e alguém para ajudar você e você pergunta: você já trocou algum pneu? Ele: não sei trocar pneu, nunca furou um pneu do meu carro, nem sei como é que é, nem sei onde é o macaco do carro. Falando nisso, eu também não sei. Nem sei se tem. Você sabe que uma vez eu tinha aquela Palio e fui vender. E quando chegou na agência, o cara falou assim: tá sem step. Eu falei: tá sem step? Já tinham roubado o step, olha, há muito tempo. E eu nem sabia que tinha que ter um step. Mas você valoriza as pessoas o quê? Que passaram por experiências. Você vai passar por uma cirurgia, você vai perguntar como é que foi a quem nunca passou por uma cirurgia. Como é que é a cirurgia, hein? Não, nunca fiz, mas olha, é assim, assim. Você é um cirurgião, né? Aqui tem dois que são assim mesmo. Eu faço clínica. Quando chega assim: não, o doutor falou comigo que não é nada demais. Faz um furinho aqui, outro aqui, tira a vesícula e acabou. Porque nunca fez uma. O dia que ele passar por uma. Eu tenho um amigo que é proctologista. A cirurgia de hemorroida dele é a coisa mais simples. Vai fazer o curativo de hemorroida. Não tem nada demais. Mas o dia que ele operou a hemorroida, ele teve que ir para o centro cirúrgico todos os curativos, porque ele não conseguia fazer sem anestesia. Agora ele sabe como é que é. Agora ele sentiu. Deus permite que muitas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente seja amadurecido. O deserto existe para que a gente seja fortalecido, para que a gente aprenda. Davi passou por momentos difíceis na sua vida, para ele cada vez mais. Quando ele saía dos momentos difíceis, ele amava mais o reino de Deus, amava mais a casa de Deus, amava mais a presença do Senhor, chegando a ponto de dizer: mesmo que não seja eu que estará construindo o templo, meu filho, é a minha geração, mas tudo que eu tenho, não apenas sabedoria, não apenas tempo, não apenas uma palavra de encorajamento, não apenas uma palavra de ânimo, mas também todos os meus tesouros, para que a minha geração seja uma geração abençoada. Davi tinha a visão: eu quero que a minha geração, não apenas Salomão, mas o povo de Israel, tivesse um lugar para cultuar a Deus. Que nós tenhamos a visão de deixarmos um lugar para que a nossa geração aprenda de Deus, se fortaleça em Deus e cultue a Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado. Um domingo de ensinamento para que tenhamos a tua visão de uma maneira plena, de entendermos a importância da vida pessoal, da vida conjugal, da vida familiar e da vida da igreja. Aplicações que nós vamos colocar em todas as áreas da nossa vida. Senhor Deus, hoje Tu habitas em nós. Nós queremos deixar planos para as nossas gerações, para que eles sejam edificados como sua casa, como seu templo. Tu não habitas mais em templos feitos por mãos humanas, mas habitas nos templos feitos pelo Teu Espírito. E a minha preocupação e a preocupação desta igreja é que a nossa geração
seja edificada como templo do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, Senhor Deus, eu não quero medir esforços. Eu não quero medir esforços, Senhor. Porque eu sou o responsável. Eu gostaria que todos aqui também se sentissem responsáveis por deixarem bons planos para a sua geração. Para deixar ânimo, coragem, planos que significam os teus princípios, os teus valores, para que eles realizem a missão que tu estabeleceste e seja o resultado da tua visão para o homem na face da terra. Senhor Deus, eu sei que isto talvez seja difícil para que muitos sejam levados a essa dimensão de vida, mas nós não conseguimos isso com a nossa própria força. Por isso eu te peço que o Teu Espírito Santo consolide essas palavras nos nossos corações. Consolide. Quantos pais, quantas pessoas estão vivendo na irresponsabilidade de atitudes para a sua geração? Irresponsáveis, porque não estão deixando planos, projetos, desenhos corretos para que as gerações, para que as pessoas aprendam de Ti, vejam a Tua glória, possam ser morada do Teu Espírito. Senhor, nos desperte, Senhor, nos desperte. Sabemos que é um tempo de embriaguez e sonolência por causa das coisas deste mundo, mas nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito. Oh Deus, queremos, Senhor Jesus, uma igreja movida pelo Teu Espírito. Uma igreja que olha à frente, Senhor. Uma igreja que descanse em Ti, que confie em Ti. Uma igreja misericordiosa, amorosa, Senhor. Uma igreja que seja o local de palavras de ânimo e por onde nós passarmos sejamos palavras de ânimo. Uma igreja, Senhor, que seja local da Tua habitação. Local da Tua habitação. Não estamos falando de 4 paredes, Senhor. Que mais tempo, menos tempo, nós não estaremos mais nessas 4 paredes, estaremos em outro lugar. Mas nós estamos falando da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Seja morada do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque eu sei que o Teu Espírito sempre estará conosco. Senhor, o meu coração se alegra e se exulta. Não, Senhor, pelas coisas que Tu tens nos dado hoje, mas porque pela fé, Senhor, eu vejo uma igreja à frente, famílias à frente, poderosa, cheio da Tua graça, cheio do Teu Espírito. Senhor Deus, que usem os planos, que usem os desenhos, usem as palavras, para que suas vidas sejam edificadas, Senhor. É o que eu te peço nesta noite. Muito obrigado, Jesus, por este dia tão maravilhoso. Que privilégio, Senhor, ter passado esse dia contigo, com os irmãos, desfrutado da Tua presença, aprendido de Ti, Senhor.
dos anos lá na frente. Senhor, que os nossos corações se alegrem como Davi. Tenha a alegria que Davi teve. Tenha plena confiança que de geração em geração Deus perpetuará o seu nome, a sua família. Em termos ministeriais, Deus estará perpetuando a sua vontade nesta igreja. Muito obrigado, Jesus, por tudo.